uma coisa linda da parte de Cristo, que ele coroa essa vitória não apenas com a morte, mas parece que em Atos capítulo 4, o versículo, não me lembro muito bem, mas que quando Pedro está pregando sobre Cristo, fala assim, pois a morte não foi possível a morte o deter, porque não havia nele pecado, né? Então aí Cristo vai e ressuscita, vencendo a morte, dizendo, onde está agora, falando para o pecado, onde está seu aguilhão, cadê a morte, onde está a sua vitória? Essa morte espiritual. E essa morte, eu venci, agora todos aqueles que creem em mim, eu também vou doar essa vitória, eu vou doar, vai ser agora, e vão sentar comigo no meu trono, vão governar comigo. Léo, Então, existe uma coisa entre eu pagar suas aí contas... o diabo... Ei, Léo, existe uma coisa entre eu pagar suas contas e ficou por isso mesmo, você tá zerado. Agora existe outra entre eu pagar as suas dívidas e depositar na sua conta um valor que é impagável. Que é impagável e que nunca mais ficarei endividado. Isso aí que é Deus. Ele pagou a nossa conta, depositou em nossa conta para que de uma forma que nunca mais ficaremos endividados. Isso foi o que ele pagou e depois, olha, é maravilha, né? E a gente vê agora a glorificação desse Cristo em Apocalipse capítulo 5, mostrando o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, né? Desatar os desenrolar, no decorrer da história, fazer sentido, mostrando que tudo está na mão dele. Tudo está na mão dele. Tudo está no controle. E o governo foi passado para ele. Acabou, não tem... mas está acontecendo... Acabou, está na mão. Mas por que ele permite a igreja sofrer, muitos sofrer? Está tudo aqui, existe um propósito para tudo. Né? O próprio apóstolo Paulo foi revelado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foi chamado segundo o seu propósito, em outra tradução, segundo o seu decreto. E quando a gente vai ler o texto, que propósito era aquele? Nos assemelhar a Cristo. Está falando que o propósito, né, todas contribuem para o bem. Que bem é esse? É nos fazer cada dia mais parecido com Cristo. Então todas as coisas vêm servir para nos moldar, servindo para nos levar a isso. Então, e isso às vezes vale o sofrimento, às vezes vale uma série de coisas que o Senhor permite que venhamos passar nessa terra, sabendo que tudo já está na mão dele e que o final de tudo, para nós, salvos em Cristo Jesus, acabará bem. Né? Então, essa é a esperança. Então, volto a dizer que o livro de Apocalipse não é um livro que nos traz medo. É um livro que nos dá esperança. Exatamente. É um livro que mostra a glória do nosso Deus, que nos mostra tudo que nós iremos. O que ressalta a besta e que vai... Cara, isso aí só está mostrando o que vai acontecer, mas para nós. Porque às vezes a gente fica tanto com essa visão que a gente coloca os olhos nos inimigos, nos nossos inimigos no Apocalipse, deixamos de ver o nosso Deus. É como diz o mentor. Ele quer se revelar para a gente. Aí a gente olha muito para essas coisas assim negativas, né? É como diz um mentor, é o nosso viés cognitivo negativo que nos leva a sempre e vai dar errado. E olha o que vai acontecer na Terra. Mas o Espírito de Deus nos chama a atenção em olhar para a glória desse Cristo. Exatamente. Né? E nos rendermos a Ele, glorificar Ele, assim como os anciões, como os 24 anciões fizeram. E fazer a verdadeira adoração como aqueles seres viventes. Isso aí é o que você está falando, é o que eu sempre me questionei durante a minha vida como estudante do Apocalipse. Por quê? As pessoas querem dar nome aos bois. É o evangelho, o leão, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se esquece da essência. As pessoas estão lendo linhas, Léo, e não estão lendo sentidos. Verdade. Estão obscuras. Dentro de repartições de templos. E isso aí é uma coisa que, para a gente... vamos tentar aqui... eu vejo aqui, rapaz, é uma coisa tão gloriosa, mais assuntos que a gente vê. Eu estou correndo o olho aqui, sim. E eu vejo assim, assuntos assim que nos empolga. Mas vamos tentar finalizar aqui. Existe um trecho que diz assim... E vi e ouvi uma voz de muitos anjos,
ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões. Tenta dizer isso aqui para a gente, nos trazer fazer um apanhado geral aqui. Vai lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Isso que é muito interessante. Finaliza o capítulo 5, né? Com essa narrativa mostrando o que estava acontecendo no céu. Porque isso é muito legal, porque eu me lembro que a gente já falou aqui sobre as literaturas do Apocalipse. A literatura apocalíptica de revelar o que está por trás. Escatológica, ela avança. O Apocalipse, às vezes, ele faz isso de um verso para o outro. Ele muda a literatura. Você vê que ele nos mostrou o que estava acontecendo. Depois ele avançou. Toda a terra, toda coisa. Quando que isso vai acontecer? No juízo final. Lá na frente. Mas o detalhe que o texto quer mostrar é que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro merecem a mesma glória, o mesmo poder, a mesma honra. Todas as criaturas estão compenetradas porque o Cristo venceu. Então o plano de Deus está completo, assim como ele é. Está bem definido, está completo, já teve o início, decretado, tem o meio e tem o fim, porque o Cristo venceu, porque a cruz ocorreu. E que vale, né, para a gente, volto a dizer, nos dar, reforçar essa esperança que vale a pena servir esse Deus, que vale a pena entregar a nossa vida para Ele, porque após a morte não cessa. Né? O mundo está desencadeando tudo isso. Né? É interessante, vale a pena lembrar que quando Pedro, só para fechar aqui a nossa fala e trazer assim uma reflexão a nível de tempo, de tudo isso que nós estamos falando aqui, é que quando o Pedro ele foi interrogado acerca daquilo que estava acontecendo, dele curar e aquela coisa toda, do Pentecostes, ele fez uma menção, uma coisa muito interessante, ele se referiu os últimos dias. E nos últimos dias, já estava o profeta Joel já estava se referindo nos últimos dias que o Pentecoste iria acontecer. Olha quanto tempo isso aconteceu. E para ele, os últimos dias já era lá. Então nós estamos vivendo os últimos dias, que nós não sabemos até quando vai. Mas já andou bastante esses últimos dias. Andou bastante. Já andou bastante. Então, fica aqui essa ressalva e mostrar que é muito bom estudar o livro de Apocalipse, porque ele nos revela e ressalta cada vez mais que o Cristo que nós seguimos é um Cristo glorioso. Eu passo agora uma palavra para você, você dá um respaldo final, o que você fala aí para as pessoas que vão estar nos ouvindo, e mediante tudo isso que nós falamos aqui, que eles podem, além de, se não guardaram tudo, o que eles poderiam guardar? Guardar que o Cristo está no governo, né? Que Jesus está no governo de todas as coisas, que ele é soberano sobre tudo, sempre foi soberano. O fato dele ter chegado neste céu foi porque ele cumpriu um propósito na terra, e ele é coroado mais ainda Rei dos Reis, e ele é Senhor dos Senhores sobre todos os tempos, sobre todas as épocas, e será eternamente. Se entendeu isso, está entendendo tudo. Maravilha. Deus abençoe, Felipe. Obrigado aí pela sua instrumentalidade aí, e volte sempre, a gente está sempre junto aí para a gente resenhar. Pode deixar. É benção.